Paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje é o episódio 2 da série Ruth, vivendo os últimos tempos. Que Deus venha nos abençoar, venha liberar a sua palavra aos nossos corações. O objetivo dessa série é receber de Deus orientações, a própria palavra, para que nós venhamos compreender como viver nesses últimos tempos, o que eu devo fazer, como entender tudo isso, para que eu não venha ficar com medo, não venha que nada das coisas externas venha me abalar, mas eu esteja ali alicerçado, fortalecido, que Deus venha nos abençoar nesse sentido. Vamos orar então? Senhor, pedimos a tua ajuda, Pai. Somos dependentes totalmente de ti. Unja os nossos lábios, libera, Senhor, sobre os nossos corações. Unja, Senhor, os nossos olhos, para que venhamos ver, os nossos ouvidos, para que venhamos ouvir. Toca, Senhor, a nossa mente, anula os dardos inflamados do inferno, do inimigo, para que não venhamos perder a semente lançada, o entendimento, Deus, para que não sejamos abalados pelas coisas que estão ao nosso redor. Assim nós agradecemos. Amém. Meu amado irmão, nós vimos no episódio anterior que a fé é o grande elemento principal. A Bíblia diz que aqueles que chegam ou que se chegam até Deus precisam chegar pela fé. É pela fé que eu recebo Deus, é pela fé que eu encontro a salvação, é pela fé que eu me deparo com os benefícios que Jesus já conquistou para mim na cruz. Por isso que Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele se afastar, porém não me agradarei dele. A fé, ela mostra uma realidade daquilo que esperamos. É o que está aqui no versículo 1 do Hebreus 11. Ela é a convicção de coisas que nós não vemos. Então nós vemos que a fé é algo tremendo e imprescindível. No versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé então é algo principal. Agora a grande questão é: o que mais eu preciso? Nós vemos que a fé, ela nos coloca em condições de estar com Deus. A fé nos coloca em condições de trazermos Deus ou interagirmos com o favor dele. Pela fé, pessoas foram aprovadas. Pela fé, pessoas conquistaram. Pela fé, pessoas tomaram decisões. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. A fé é um elemento que vai nos ajudar. Mas a fé, ela não nos isenta de interagir. A fé não nos isenta de tomar decisões. A fé não nos isenta de ter que fazer coisas. Mas a fé, ela vai nos ajudar a conseguirmos ter vitória. É isso que você precisa compreender. Às vezes a pessoa pensa: eu tenho fé, eu não preciso fazer mais nada. Eu creio em Deus, Ele vai fazer. Não, tem coisas que eu vou fazer. Tem coisas que Deus não vai tomar decisões por mim. Tem coisas que Deus vai esperar eu fazer algo para que Ele então venha ou me ajudar, ou intervir, ou fazer aquilo que Ele tem para fazer. Mas como um cooperador de Deus, eu sou um ser criado que toma decisões, que tem livre-arbítrio. E a fé é um ponto de diferencial. Aquele que crê no Senhor, aquele que confia, ele vai ser guardado. Aquele que confia, o Senhor está com ele em todo momento. Aquele que confia não precisa ter medo. Aquele que confia, ele espera, ele aguarda. Mas aquele que confia, ele está vivendo, ele está andando. Eu não sei, você entende, meu irmão? Um exemplo vivo: Abraão. Abraão recebe a promessa. Abraão, o grande Abraão, que a Bíblia diz que ele é o pai da fé, ele recebe uma palavra, mas durante os 25 anos em que ele esperava Isaac, ele viveu, ele interagiu com as situações. O homem de fé, o homem que é o exemplo de fé que a palavra diz, ele se deparou com situações. Até mesmo ali dentro da tenda, e ele ainda não tinha compreendido completamente todas as coisas. Ele diz: Eliezer, meu servo, é que será minha descendência. E Deus, ele vem: não vai ser dessa forma, você terá um filho. Então, mesmo Abraão, o homem de fé, um exemplo de fé, ele teve que viver, ele teve que tomar decisões, ele teve que interagir com as situações que ele estava vivendo.
É isso que eu quero trazer para você nesse dia, nesse episódio 2. A fé não pode nos deixar inertes. A fé não pode fazer com que você haja tolamente. Interessante, meu irmão, que Jesus ele fez um alerta para nós. João, no capítulo 16, versículo 33, nos traz algo tremendo. Jesus ele disse: neste mundo tereis aflições. Olha o que Jesus está dizendo. Neste mundo tereis aflições. Mas animem-se. Olha o que está escrito aqui na palavra. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. A palavra de Deus é animem-se. Ah, mas as coisas não estão como eu gostaria que estivesse. Meu irmão, os últimos tempos serão marcados por isso. A Bíblia relata no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, que muitos morreram sem ver a promessa. Mas eles viveram simplesmente com aquela palavra. E aquela palavra os sustentou, aquela palavra levou eles até o final, aquela palavra os aprovou. Nós vamos nos deparar com esse tipo de situações, principalmente agora nos últimos tempos. Tem coisas que nós não vamos conseguir ver, mas essa palavra vai nos sustentar. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e assim nós cremos e assim nós recebemos em nossas vidas. Então eu vou ter que interagir com as situações. Jesus ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, animem-se. Significa que tem dias que eu vou me deparar com acontecimentos. Outros dias não. Tem dias que vão ser mais difíceis, outros dias não. Mas ele diz: animem-se, porque eu venci o mundo. Então nós vemos aqui que Deus ele está conosco em todos os momentos. Nós vemos aqui que viver os últimos tempos implica também em tomar decisões. Isso é algo que não tem jeito, meu irmão. Sabe, nós estamos vivendo aí esse período de pandemia e todos os dias nós temos que tomar decisões. Mas aquele que confia no Senhor, ele tem ali a sua mente, o seu coração guardado. E você pode estar buscando no Senhor. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Além da fé, que é crer e acreditar e confiar no Senhor, Jesus, antes de ascender aos céus, diz: eu vou, mas eu envio, eu vou orar ao Pai, vou rogar ao Pai, Ele enviará a vós o Espírito Santo, que estará convosco em todo o tempo. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, que nos guarda, o Espírito que nos ajuda, que nos livra dessas coisas externas, que preserva a nossa alma, que preserva a nossa mente, que preserva o nosso coração. Por isso que nós não podemos ter medo, não podemos ter tristeza, não podemos ter angústia. Nada dessas coisas não pode estar dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo. E se você se encontra de alguma forma com esses sentimentos dentro de você, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, Ele vai lançar tudo isso fora. Que quando eu busco ao Senhor, o Espírito de Deus, Ele então testifica no meu espírito. E eu então se torno muito mais forte. E essas coisas não vão poder me derrubar, nem mudar, nem tirar nada de mim, do meu interior. Eu serei totalmente guardado. Então o homem de fé, ele tem mais um elemento. Além da fé, a sua confiança, ele não está sozinho, ele tem o Espírito Santo de Deus. No momento em que você recebeu Jesus como seu Salvador, através da fé, você então recebe o Espírito Santo. E Jesus disse: o Espírito Santo te ensinará em todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai falar com você, meu irmão. Ele vai te ajudar na sua tomada de decisão. Eu creio em Deus, preciso tomar decisões. O Espírito Santo, ele vai ser aquela voz que vai te guiar, que vai te ajudar. Diante disso, nós vemos que o Espírito Santo, ele trabalha em nós, ele nos aperfeiçoa. A Bíblia diz que eu preciso ter a mente de Cristo, e a Bíblia ela relata com muita veemência a questão do homem sábio, o homem prudente, do homem que teme ao Senhor, que mostra que o justo, aquele que tem a confiança em Deus, ele tem uma sabedoria diferente. Ele tem algo que é de notório
ao mundo. Interessante isso, meu irmão, que no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 6, eu quero ler para os irmãos. Diz assim: o sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam da sua insensatez. Tem mais um versículo que eu quero trazer para os irmãos, é Provérbios, no capítulo 22, versículo 3, vou pôr aí para vocês. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Interessante que a palavra de Deus, ela nos traz um alerta. Eu preciso, em me deparar com as situações, agir com prudência, agir com sabedoria, e com certeza eu vou precisar de Deus. A minha fé, ela me permite que eu venha receber de Deus orientação. A minha fé permite que eu seja orientado, seja guiado, que eu venha receber nos meus pensamentos orientação. Então nós vemos que o homem de fé, ele não é um homem que está num barquinho sendo jogado de um lado para o outro. Não, o homem de fé é aquele que recebe a orientação, a sabedoria do Senhor, e ele sabe exatamente o que tem que fazer. Nós vemos que em determinados momentos o povo marchou, em determinados momentos eles esperaram, em determinados momentos eles descansaram, em outros momentos eles tiveram que se preparar para uma batalha. É assim que nós vivemos, meu irmão. Cada dia, cada situação demanda um posicionamento. Cada situação demanda algo. O homem de fé, ele entende isso e ele está alerta, sempre buscando em Deus o que ele tem que fazer, como ele tem que proceder. E isso é algo tremendo. Nós também temos orientações do Senhor no Novo Testamento. Nós vemos aqui em Mateus 7:24, uma palavra que Jesus traz aos nossos corações. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Jesus está dizendo que aquele que ouve a palavra, ele é uma pessoa sábia. E essa sabedoria nos ajudará a viver esses tempos. Ao meditar na palavra, ao estudar a palavra, ao receber a palavra, que é o próprio Deus, isso fará ou trará uma sabedoria para que eu venha lidar com as situações. Porque Jesus, ele diz aqui no versículo 25, quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Jesus está dizendo que as tempestades, os ventos ou a chuva, elas vão cair. Assim como os acontecimentos dos últimos tempos são inevitáveis, mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, esse vai permanecer firme. Meu amado irmão, nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Nós precisamos tomar atitudes de buscar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar, para que venhamos então receber a sabedoria. E essa sabedoria, que não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem de Deus, ela nos fará a tomar decisões. Interessante o que Jesus orienta os seus discípulos. No próprio livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Jesus estava enviando os discípulos e ele fala assim: olha, ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Olha o que Jesus estava dizendo. Eu envio vocês no meio de lobos. Eles iam estar diante de pessoas, eles iam entrar em lugares, eles iam interagir com diversas situações. E a ordem de Deus ou a orientação de Jesus ali naquele momento, portanto, sejam espertos como uma serpente. Aí você pode dizer, mas os discípulos eram homens de fé, eles não precisavam fazer nada. Deus ia nos guardar. Sim, meu irmão, Deus ele nos guarda, mas a Bíblia também nos ensina que devemos ser prudentes, devemos usar a nossa sabedoria.
A sabedoria de Deus sendo usada é uma forma também de nós glorificarmos a Deus. É uma forma notória de as pessoas enxergarem, não, aquela pessoa é diferenciada. E elas vão enxergar, não, é Deus que está com aquela pessoa. Ela faz coisas diferentes, ela toma decisões diferentes, ela está ali guardada, há algo diferente nela. Então, a própria sabedoria de Deus em nossas vidas é um testemunho vivo para outros. E isso vai ser notório, isso é algo realmente poderoso para as nossas vidas. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Será que eu estou usando a fé de uma maneira errada? Será que eu estou trazendo esse elemento principal para a minha vida e se esquecendo de que outras coisas eu também tenho que fazer? Será que eu, sem ser prudente, eu estou desprezando a fé? É claro que não, meu irmão. A Bíblia diz que a fé, ela é o elemento principal para que eu chegue até Deus. E a partir do momento que eu creio, eu o recebo. A partir do momento que eu creio, ele faz parte da minha vida. E a partir daí, eu sou uma pessoa diferenciada. Você está entendendo? A partir daí, no momento que eu creio, no momento que eu uso essa fé, no momento que eu estabeleço essa conexão com Deus, eu vou viver de uma maneira diferente. Isso que você precisa entender. Nós vemos que diversos homens de Deus do passado buscaram a Deus para tomar decisões. O próprio Josafá, diante da iminência do perigo, ele reúne o povo, vamos jejuar, vamos orar, eles consultam a Deus o que devemos fazer. Eles poderiam dizer, nós temos fé em Deus, vamos apenas esperar. Não. Ele convocou as pessoas, ele convocou a cidade, eles foram orar ao Senhor, pedir orientação e Deus deu a vitória. Entende como é a maneira de Deus agir para conosco e nós para com Deus? Nós somos homens de fé, mas nós estamos aqui neste mundo para representar a Deus, para tomar decisões, para mostrar aos outros o que é estar com Deus. Era assim que vivia o povo no passado. Deus levantou um povo, Deus constituiu uma nação para que eles mostrassem ao mundo o que era uma nação cujo Deus é o Senhor. Assim nós somos nesses tempos. Nesses tempos de adversidades, nesses últimos tempos, nós precisamos compreender o que Deus ele quer de nós e venhamos mostrar a outros que estar com Deus é muito melhor. Estar com Deus nos traz uma paz, uma alegria, uma calmaria. Estar com Deus não nos deixa desesperançados, nem com medo, nem desesperados, porque nós confiamos naquele que tem todo o poder. Amém, meu irmão? Para nós finalizarmos esse episódio de hoje, quero mostrar algo que está no próprio livro de Mateus. Mateus no capítulo 24, que é o texto que nós vimos no episódio anterior. E tem um trecho desse texto que fala diretamente aos judeus. Numa época específica, os judeus vão passar pelo período da grande tribulação, porque no final da grande tribulação, Jesus vai vir em auxílio ao judeu e vai trazer grande salvação. E nesse meio tempo, Jesus ele traz uma orientação àquele povo. Então aqui no versículo 15, nós vemos que é algo específico para o judeu, para uma época específica. Aqui ele está falando da época em que o anticristo vai profanar o templo. No versículo 15, ele diz assim então: chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta falou, a terrível profanação. O que significa isso? Na metade da grande tribulação, o anticristo vai profanar o templo lá em Israel. Ele vai sacrificar algo para profanar o templo. Jesus estava trazendo essa informação ali aos discípulos. Aqui fala que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Aí Jesus ele traz uma orientação. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto.
que terríveis serão aqueles dias para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Jesus estava falando aos discípulos sobre um momento específico em que algo vai acontecer com Israel. E Jesus ele disse, olha, quando esse tempo chegar, fujam. Olha a orientação de Jesus. Aí você pode se perguntar, mas eles não têm fé? Por que eles vão fugir? Para que eles vão sair correndo se eles não têm fé no Senhor? Eles têm fé, mas Jesus estava dizendo, olha, o momento da ajuda vai vir só no final. Enquanto isso, sejam prudentes. Jesus estava ensinando eles aqui, enquanto o tempo do resgate, o tempo que ele virá com grande poder e glória para tirar Israel das garras do inimigo, enquanto não chega esse tempo, sejam prudentes. Aí ele diz, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no terraço, não volte, procurem abrigo. Então, meu irmão, viver os últimos tempos implica em usar prudência, sabedoria. Eu creio no Senhor, mas Ele vai me ajudar a tomar decisões. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você não seja, como a Bíblia diz, tolo. Não seja enganado. Não seja ingênuo diante das coisas que estão acontecendo. Mas, assim como Jesus ensinou, seja prudente, seja astuto. Tenha fé no Senhor, mas seja alguém diferenciado, que não vai se deixar influenciar pelas coisas que estão ao redor, mas seja um verdadeiro guerreiro dos céus. Eu quero orar por você, pela sua vida. Senhor Jesus, recebemos essa palavra neste dia. Peço, Senhor, a tua ajuda. Oh, Senhor Deus, dá força, Senhor, aos teus filhos, dá entendimento. Vimos aqui que nós necessitamos de sabedoria. Oh Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós recebemos, Senhor, do alto e sabemos, Senhor, que esta sabedoria irá nos ajudar. Nós precisamos, Senhor, é um tempo, Senhor, imprescindível, é um tempo que nós precisamos dessa iluminação nas nossas mentes, é um tempo, Senhor, que nós necessitamos, Senhor, desta condução. Oh Deus, que há tantas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer, nós precisamos estar guardados nos nossos corações e nas nossas mentes. Dá, Senhor, esse entendimento, libera, Senhor, o Espírito Santo, oh Deus, para tocar as mentes dos teus filhos. Oh Senhor, conceda essa sabedoria do alto, essa sabedoria, Senhor, que nos fará estar firmes, fortes. Oh, aleluia. Assim nós agradecemos. Vem, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim nós agradecemos. Amém. Nós vemos aqui também no livro de Tiago. Quero trazer aos irmãos, deixa eu achar aqui, Tiago, capítulo 1, algo interessante que Deus fala, está no versículo 5, Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, peçam com fé. Nós vemos aqui nesse capítulo 1 de Tiago, a fé junto com a sabedoria. Algo tremendo de Deus. Se você precisa de sabedoria, peça. Ele não vai te repreender. Olha o que a palavra está dizendo. Deus não vai te repreender porque você está pedindo sabedoria. Mas peça com fé. Não duvidando, sem vacilar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ora, vemos que a sabedoria também ajuda a fé, e a fé ajuda na sabedoria. Então, nesse episódio 2, Vivendo os Últimos Tempos, nós vemos aqui mais um grande elemento que precisa fazer parte da minha vida. Eu sou um homem de fé, mas eu preciso da sabedoria. Que você venha receber essa palavra no seu coração
e pedir. Peça fé, peça sabedoria. O Senhor não vai te repreender por pedir tais coisas. Ele vai te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te erguer e Ele vai fazer. Você será forte nesses tempos e você ajudará muitas pessoas nesses tempos, porque o Senhor está com você. Amém, meu irmão? Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio.